Você já percebeu o número de cientistas políticos que aparecem aí em redes sociais quando o assunto é política? Já percebeu o tanto de comentários que aparecem aí de falsos moralistas quando o assunto é a vida do próximo? Nesse cenário de pandemia não seria diferente. Existem aí dois grupos. Os cientistas formados em redes sociais com seus achismos e o outro grupo de pessoas que perseguem a ciência, perseguem o cientista toda vez que esses colocam alguma coisa, colocam alguma informação baseada em metodologia científica, mas que vai contra os ideais desse grupo. Estaríamos vivendo um novo cenário aí de inquisição? Ou essa expressão um pouco forte? Fica aí após a vinheta que esse vídeo promete ser bem polêmico. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Ao Encontro da Química. Já é inscrito aqui no canal? Se não for inscrito, aproveita agora para se inscrever e não perder conteúdos como esse. O conteúdo de hoje que traz aí a temática pandemia, ciência e inquisição. O que é que realmente existe de relação entre essas três palavras? Eu aproveito o momento para dizer que sinta-se livre para deixar algum comentário, se não concordar, se concordar. Mas assim, eu só peço que não venham com achismos, porque ciência não se faz com achismo, conhecimento não se faz com achismo. Conhecimento se faz aí com ciência e de forma consciente, ok? Eu acredito que o nome Inquisição ele desperte um pouco de curiosidade, o que tenha feito aí, o que tenha colaborado para que algumas pessoas chegassem nesse vídeo. Algumas pessoas sabem realmente o peso dessa palavra Inquisição para a ciência. Já outros, como os inscritos aqui no canal, pode ser que alguém não lembre ou não saiba realmente o que foi esse período de Inquisição. Então, baseado nisso, é necessário que nós saibamos um pouco do que é que se trata realmente esse momento de Inquisição para fazer as relações necessárias. Então, pausa aí para a gente entender um pouco o que foi esse momento. A Inquisição foi um momento político-religioso que aconteceu aí entre os séculos XII ao século XVIII, tanto na Europa como aqui nas Américas. O objetivo era buscar o arrependimento daqueles considerados hereges pela Igreja e condenar as teorias contrárias aos dogmas do cristianismo. À medida que a Igreja Católica conquistava mais adeptos durante a Idade Média, houve a necessidade de normatizar a prática da religião. Desta maneira, criou-se uma instituição com autonomia para investigar e julgar pessoas acusadas de heresia. Porém, muitas vezes os acusados eram encontrados aleatoriamente e condenados apenas para servirem de exemplos ou então eram convocados a prestar depoimento aos inquisidores a partir de denúncias de terceiro ou sem uma simples suspeita. Os julgamentos contavam com a presença de um jurista e um teólogo e perseguiam principalmente judeus, mouros, feiticeiras, filósofos, cientistas e místicos. Uma pessoa ela podia ser acusada tanto por continuar a manter costumes de outras religiões, por heresia, caso praticasse doutrinas contrárias aos dogmas católicos, ou por bruxaria, que era a invocação de espíritos malignos, conjuros, curas por ervas consideradas malignas. Muitos alquimistas estão presentes aí nesse terceiro grupo de bruxaria, exatamente por procurar curas, por procurar entender a propriedade das substâncias presentes aí em algumas plantas. Muitos deles foram torturados e levados ao óbito, sejam por meio de fogueira, por forca ou guilhotina. Quais são os contextos históricos e fatos do dia a dia que nos fazem acreditar que estamos vivendo aí um novo período de Inquisição? Há um tempo atrás, a ciência brigava contra a Igreja. Milhões e milhões de pessoas saíram mortas aí desse embate. Hoje, a briga nesse cenário de pandemia é com a ciência versus o negacionismo. O negacionismo de algumas pessoas
que não conseguem acreditar no cenário atual e nas consequências que ele está trazendo para a gente. Algumas pessoas que não se importam aí com o número de óbitos e com todas as regras e normas de segurança que a ciência divulga para conter essa pandemia. Para eles o que importa é a economia. A política então não pode ser abalada. Em todo esse cenário de pandemia, estávamos aí em cenário político, em reuniões políticas, como se o vírus tivesse dado uma pausa. E a ciência, meio a tudo isso, deixada aí de escanteio. A ciência não sabe de nada, a ciência divulga dados errados, ela está se beneficiando de todo esse caos que está acontecendo aí no mundo. Existem aí algumas características que fazem com que realmente a gente pense nesse período de Inquisição, e não são só essas aí as semelhanças que eu trago para vocês. Outras semelhanças também a gente pode estar colocando aqui nesse vídeo. Dentre elas, a Inquisição no tempo antigo acabava com todos que não eram a favor das leis da igreja ou apenas não queriam a religião. Hoje a gente pode ver isso na intolerância religiosa, onde um acredita ter a religião suprema e a outra acaba sendo errada. Antes eram os hereges, os bruxos que morriam nesse cenário de Inquisição. Hoje, infelizmente, mais pessoas estão incluídas aí nesse grupo, pessoas vítimas de uma má gestão. Antes, era porque os cientistas queriam ser maiores do que Deus. Hoje não, hoje nem se fala de Deus. O que importa são os meus interesses individuais. Antes, as perseguições eram com tochas e cordas. Hoje a gente tem as redes sociais para isso. Cientistas que expõem argumentos pautados em metodologia científica acabam sendo xingados, desrespeitados por não falarem simplesmente o que quer um determinado grupo. O que esses dois períodos apresentam em comum é que nos dois eles eram formados por grupos de cientistas, filósofos que acreditavam em uma cura para a humanidade. Os cientistas da época, os alquimistas, acreditavam que as plantas poderiam estar colaborando para a cura de algumas enfermidades. Hoje a gente conhece isso quando a gente estuda um pouco sobre o princípio ativo presente em algumas substâncias. E os filósofos acreditavam que a gente deveria se libertar um pouco das amarras que eram impostas na época. Hoje, o que a gente encontra são também grupos de pessoas que acabam acreditando no poder do uso de uma máscara, no uso de um álcool em gel, lavar a mão com água e sabão, na questão da importância do distanciamento e dos lockdowns que são colocados por aí. Mas mesmo assim, acabam sendo questionados nos dois períodos. Interessante é que, em meio a tudo isso, a preocupação de alguns países está em saber qual a origem desse vírus, se ele foi feito de forma proposital para acabar com parte da população, engrandecer aí a economia de algum país em específico, ou se ele aconteceu realmente de forma natural, seguindo aí o ciclo de evolução da vida. Só o que existe aí na internet, é só colocar no site de busca, você vai ver aí várias conspirações, como se realmente fosse feito com o objetivo de acabar com a população. Como eu nunca gostei de achismo, para mim, sempre o que vale é realmente uma metodologia científica, é um estudo comprovado com fatos experimentais. Eu não vou aqui trazer essa discussão. O que importa, de fato, para a gente é como que a gente vai passar por tudo isso. Essa situação que deixa aí ricos e pobres, pretos e brancos, católicos e evangélicos, cloroquina salva, cloroquina não salva, coloca todo mundo aí nesse mesmo barco e a briga nunca deve ser partidária. A briga hoje é contra a pandemia, é contra o vírus. A briga hoje é exatamente contra esse ciclo de desinformação. Pois a gente sabe, infelizmente, que esse período, essa desinformação que existe, ela tem aí acabado com muitas vidas. Muitas pessoas não acreditam no que a ciência comprova experimentalmente. Essa é a batalha. O que importa aqui não é opiniões, não são ideais. O que importa aqui realmente, de fato, é a briga entre morte e vida. Abra aqui um espaço nesse vídeo para lembrar um pouco de todas as normas de segurança apontadas pela ciência para a gente conter um pouco o avanço dessa pandemia. Entre eles, a gente tem o distanciamento. Realmente, será de fato algo necessário nessa situação? O distanciamento é a melhor coisa que a gente pode fazer para conter esse vírus que se espalha exatamente por meio do ar.
ok? Distanciamento sempre ele é bem-vindo, mas para a gente não, né? Ficar em casa é uma coisa ruim. A gente tem realmente é que estar no convívio social de forma como se nada realmente tivesse acontecido. Eu queria que a gente tivesse aí a mesma definição que a gente teve em março do ano passado. No ano passado não tinha um caso de pandemia na nossa realidade e a gente com aquela preocupação, lavando todo o material que chegava em casa, tendo todo o cuidado aí com o distanciamento, e hoje que o vírus está solta, muito mais, com poder muito mais destrutivo, e a gente está simplesmente cansado de manter um distanciamento, ok? Mas assim, acredito que o distanciamento seja a melhor forma de conter essa situação. Agora, caso realmente eu não consiga manter um distanciamento, o meu trabalho exige que eu saia de casa ou para alguma consulta, quem sabe, ou outra situação, aí vem a utilização da máscara. A máscara também foi questionada. Já vi algumas pessoas dizendo que a máscara não ajudava. Fulano de tal sempre usava máscara e acabou contraindo a Covid-19. De certa forma, eles até têm uma razão. A máscara ela pode sim estar intensificando esse poder de contaminação, mas isso se ela não for usada da forma correta, ok? Sem a vedação necessária, sem a higienização necessária. Mas se de fato realmente seguir todas as normas que são atribuídas à utilização da máscara, com certeza vai ser sim possível. Melhor o distanciamento, não podendo ter o distanciamento, a utilização da máscara se faz necessária. Eu já vou te dar aqui algumas dicas. Aquelas máscaras cirúrgicas, elas acabam sendo muito boas porque elas não passam, se você tem até um vídeo na internet, que se você colocar água numa máscara mesmo de pano, a água passa normal. Agora, se você coloca nessa máscara cirúrgica, ela não passa. O problema dessa máscara cirúrgica é exatamente porque elas apresentam uma certa cavidade aqui na lateral. E aí eles até indicam, o bom seria que você colocasse tanto essa máscara cirúrgica como colocasse uma máscara de tecido que realmente vedasse aqui o seu rosto, ok? E aí, claro, vai depender muito da situação que tu se encontra. Se eu for para um local aberto, não tenho a necessidade de ter toda essa preocupação. Agora, se eu for realmente para um local que está em ar-condicionado e no contato de muitas pessoas, esse cuidado se faz necessário. Coloca-se aí uma máscara cirúrgica e coloca-se aí uma máscara de tecido para vedar bem, o que vale a segurança. Um outro item que se fala é o álcool em gel, que esse foi o que menos sofreu crítica aí desses cientistas formados em redes sociais. Acredito que foi o que mais aderiram, apesar de ter algumas pessoas que acham grudento e não quer passar na mão. E o álcool em gel é necessário informar que também tu não vai precisar estar em casa fazendo ali, passando o álcool em gel a todo momento. O álcool em gel, da mesma forma como a máscara ela é utilizada quando não se pode manter o distanciamento, o álcool em gel ele só deve ser utilizado quando tu realmente não conseguir fazer uso de um sabão e de água para tu lavar as tuas mãos. Outra coisa que tem se defendido é o lockdown, e esse é o que mais sofre retaliação, até mesmo por mexer no bolso, mexer na economia. E de certa forma faz sentido que se coloca, né? Muitas pessoas perdem emprego porque alguns estabelecimentos acabam fechando. Pessoas que dependem daquele trabalho diário para levar comida para casa realmente sofrem bastante em relação a isso. Porém, o lockdown tem que ser entendido como uma forma necessária quando a situação realmente sai do controle. Se a gente chega na situação de lockdown, é porque a gente não teve o distanciamento correto. A gente não deu importância ao que realmente de fato era para ter sido feito. Ok? O lockdown é a última instância, é quando realmente a situação se agrava. Os hospitais acabam sendo lotados, não tem mais espaço, pessoas morrendo em filas, ok? Então realmente se faz necessário nesse ponto. E aí eu vi em algum dia uma reportagem dizendo que Prêmio Nobel de Química afirma que lockdown matou mais pessoas. E aí algumas pessoas se fazem disso, né? Acabam colocando isso aí como manchete, como se o lockdown fosse realmente algo que tivesse colaborado para os números de Covid. Aí o pessoal não vai ler a reportagem, não vê que ele afirma que o que tem colaborado realmente para matar mais pessoas é porque a violência doméstica realmente acabou acontecendo em outros fatores, ok? Não a questão de aumentar os casos de Covid, certo? E quando falo Prêmio Nobel de Química, eu até achei que ele estava criando algum produto, criando alguma coisa, algum conceito que comprovasse de fato isso.
Só que o prêmio Nobel de Química dele nada tem a ver com o Covid. O prêmio Nobel dele, eu estava vendo, era desenvolvimento de modelos em múltiplas escalas para sistemas químicos complexos. Mas as pessoas tentando se fixar a uma falsa segurança, acaba pegando ali um tema, pegando ali uma manchete para fazer com que a pessoa realmente acredite que o lockdown não é necessário, ok? Não é benéfico, não traz vantagens para a gente. Eu sei, mais uma vez eu afirmo, a economia sofre muito com isso, mas o lockdown é quando realmente a situação está fora do controle. Então, se a gente tiver o cuidado de manter o distanciamento, tiver o cuidado de utilizar a máscara corretamente, higienizar as mãos, não vai ser necessário fazer isso. Até mesmo porque esse vírus prova que ele veio para ficar por algum tempo, ok? Saibamos conviver com essa situação. Algumas frases chegam aos meus ouvidos e me deixam assim um pouco inquietos, um pouco pensativo, quando eu escuto saindo de bocas de alguns colegas meus, de algumas pessoas próximas, né? Todo mundo vai pegar, porque essa besteira. Pode até ser, de fato, que realmente todo mundo vai pegar como eles falam, mas será realmente necessário que todo mundo pegue ao mesmo tempo? O nosso sistema de saúde tem capacidade para comportar um número grande de pessoas? O que eu vejo na prática é que não. Então, não seria interessante a gente achatar essa curva para dar condição ao hospital, para dar condição de realmente manter o maior número de pessoas vivas? Outra frase é só uma gripezinha. Essa aí é meio polêmica, né? Pode até ser só uma gripezinha, mas pode também causar, pesquisa aí sobre fibrose pulmonar. E a Covid tem mostrado-se como uma roleta russa. Ninguém sabe quais são os sintomas realmente que a gente vai apresentar. Pode ser sim só uma gripezinha, algumas pessoas só apresentam alguns sintomas leves e outros que não vem aqui ao caso citar, mas também pode ser que ela seja comprometida aí por meio de uma fibrose pulmonar, comprometendo boa parte do pulmão. E nesse momento, pessoal, é que a gente precisa aí de quê? De respiradores. E os nossos hospitais não têm, ok? Daí a importância do distanciamento, daí a importância do uso de máscara, daí a importância da higienização por meio do álcool em gel ou água e sabão, daí a importância do lockdown quando realmente a situação sair do controle. A gente não pode mais perder essa batalha. Há um tempo atrás, a Inquisição, a briga era contra a igreja e milhões de pessoas morreram por causa da desinformação. Hoje a gente não pode mais perder essa batalha por meio do negacionismo. A gente não pode perder essa batalha para a política, para a economia. Até mesmo porque o que está em jogo não é o passado, não é o que aconteceu no período da Inquisição. O que está em jogo aqui é o nosso futuro. Ok? Então espero que você tenha gostado aqui dessas informações. Se gostou, deixa aí um curtida. Se não gostou, pode deixar aí um comentário. Só não venha com achismos, ok? Mas o canal agradece sim a sua colaboração, agradece sim a sua participação. A gente cresce com críticas, com sugestões e elogios, ok? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo aqui no canal.